presidente veneziano Vital do Rego, me dirijo a Vossa Excelência, mas me dirijo já a todos os senadores que usaram a palavra e mesmo aqueles que ainda não usaram, pela solidariedade ao povo gaúcho. Então, muito obrigado, senador veneziano Vital do Rego, muito obrigado, Plínio Valério, obrigado, senador Lucas Barreto, pelas palavras generosas e carinhosas de acolhimento ao povo gaúcho. Muito obrigado, senador Cajuru. Parabéns pela fala aqui do senador Mourão, que foi na mesma linha que iria naturalmente, que não está aqui, o Luiz Carlos Reis. Somos, então, os 3 senadores do Rio Grande que, do seu jeito, da sua forma de atuar, está dando todo o apoio junto às instâncias do governo estadual e federal para o povo gaúcho. Muito obrigado também ao senhor Marcos Duval, que comentou comigo ali a situação do Rio Grande. E muito obrigado também ao senador Humberto Costa. Senhor presidente, eu quero hoje pela manhã dizer que na CCJ tivemos bons debates. E entre eles teve um requerimento que construímos, eu diria, com 2 vetores, oposição e situação, para que a gente aprove a política de cotas, que é, na verdade, a atualização. E o presidente Davi Alcolumbre foi muito generoso, muito carinhoso na linha de tratar o combate aos preconceitos. Ele aprovou o requerimento que eu encaminhei em parceria com o senador Girão, veja bem, nós 2 indicamos os que pensam diferentes até para uma audiência pública e o presidente Davi de imediato marcou já para terça-feira esta debate na audiência pública, aprovar o requerimento que apresentamos e já marcou a possibilidade real de, na quarta-feira, então, aquela comissão votar a política de cotas. Eu quero também dizer, senhor presidente, que esta semana eu tive contato com o ministro Luiz Marinho, do Trabalho. Foi uma excelente reunião. Falamos do mundo do trabalho, século XXI, a questão da uberização, a questão do trabalho escravo, a questão do movimento sindical, enfim, falamos todos os temas que interessam a todos, empregados e empregadores. E ele acertou que na próxima segunda-feira ele virá, então, à Comissão de Direitos Humanos para falar daquela importante pasta que cuida do emprego da nossa gente, né? Porque ali ele tem diálogo com o empregado e o empregador. E o Marinho mostrou para mim que é um homem de diálogo, de entendimento, de construção coletiva. Me falou como é que foi a ida dele, inclusive, ao Rio Grande do Sul, naquele momento que houve aquelas denúncias de trabalho escravo comprovadas, e eu estive lá e ele também esteve e foi muito, eu diria, foi muito diplomata na construção de algumas saídas que estão dando resultado já lá no meu estado. Então, parabéns, ministro Luiz Marinho. Tive a satisfação também de ver a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, na questão da política de cota. Sabe que eu tive com ele recentemente, nos encontramos, e eu digo, ministro, essa questão daria para dar uma mão? Não, o que eu quero que eu faça? Foi direto assim, eu gosto disso. Olha, se tu ligar lá para o Congresso para pedir como é que está e tu gostaria de ver votado rapidamente, porque temos que regulamentar a política de cota durante esse período. Ele na minha frente ligou para os presidentes de comissões, ligou inclusive para o presidente Pacheco, e de pronto disse, não, já estou conversando com o Paim, já está encaminhado, está na mão dele. E eu estava lá naquele momento com o ministro. Então, eu agradeço muito ao presidente Rodrigo Pacheco, na figura de Vossa Excelência, senador veneziano aqui nesse momento no plenário. Acho que está andando bem, né? Tenho conversado com quem tem proposta de emendas para a gente construir um entendimento de forma que se vote ainda esse mês a política de cota. E, por fim, a Aniele Franco, ministra que hoje de manhã esteve na Comissão de Esportes e depois foi me fazer uma visita lá na Comissão de Direitos Humanos. Ela é uma pessoa de uma energia muito boa, uma liderança inquestionável, como falou aqui hoje o Cajuru, que tem esse olhar carinhoso, respeitoso para todos.
Então, fica aqui meu abraço à minha ministra. Mas, presidente, como não poderia ser diferente, senador veneziano, eu queria fortalecer as decisões tomadas no dia de ontem em relação a essa situação lamentável que se encontra no Rio Grande do Sul devido às enchentes. No dia de ontem, o presidente Lula anunciou a liberação de mais 1,5 bilhões para auxiliar a população afetada pela chuva. Palavras do presidente Lula: o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo gaúcho, seja pequeno e médio empresário, sejam moradores, sejam pessoas que perderam casa, perderam famílias, inclusive, nós vamos acolher a todos. Temos que cuidar do nosso povo, disse o presidente, palavras dele, com muito carinho, porque o povo não pode sofrer do jeito que está sofrendo. Palavras do presidente. A ajuda está assim demarcada, presidente, e eu faço questão de destacar aqui no plenário, porque muitos dizem, não, mas o que o governo está fazendo, né? E aí eles, de forma direta ou indireta, atacam às vezes o prefeito, atacam o governador e atacam o presidente da República. Então eu respondo para eles que há um movimento coletivo, não partidário, não individual. Inclusive a decisão dessa casa, que eu vou destacar, tomada no dia de ontem. Então, linha de crédito de mais de 1 bilhão via o BNDES, para ajudar a recuperar a economia das cidades afetadas. 600 milhões do FGTS serão liberados para 350 mil trabalhadores que têm recurso do Fundo de Garantia. Esses 1,6 bilhões se somam aos 741 milhões anunciados no domingo passado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, quando esteve na comitiva no Rio Grande do Sul, acompanhado de 8 ministros. Ainda no dia de ontem, aqui eu quero dar o destaque, talvez muitos não perceberam a importância do decreto legislativo encabeçado pelo presidente Rodrigo Pacheco, a pedido, inclusive, do governador do Estado. Eu tive a honra de ser indicado como relator, mas representando os 3 senadores, né? Os 3 senadores do Rio Grande. No dia de ontem, essa casa aprovou o projeto de decreto legislativo 321-23 de 2023, que decreta estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, até 31 de dezembro de 2024, em decorrência do ciclone extratropical. O projeto, repito, questão de justiça, foi apresentado pela mesa, na figura do presidente Rodrigo Pacheco, e foi um pedido do governador Eduardo Leite, e eu tive a satisfação de poder, então, colaborar com o relatório. O presidente Pacheco me indicou como relator e relatei aqui nesse plenário o projeto, que foi aprovado por unanimidade. Eu vi um silêncio do plenário ontem, quando eu falava, um silêncio que eu considerava ali, se possível, palmas, mas palmas não dava porque era uma situação de tristeza, né? De pessoas morrendo e cidades sendo destruídas. Então, aquela solidariedade que eu senti, Marcos e meu querido veneziano, aqui no plenário, marcou, e todos que ouviram e viram aquele momento do plenário, foi fundamental para mostrar o carinho dessa casa. Eu digo ainda, é fundamental unirmos esforços nesse momento tão difícil para o povo gaúcho. O projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Esperamos rapidez durante a vigência do estado de calamidade. Isso é importante para as pessoas entenderem a importância da decisão do Senado da República. Durante a vigência do estado de calamidade, ficam suspensas as seguintes regras de lei de responsabilidade fiscal: limite e condições para operação de créditos, concessão de garantias, contratação entre entes da federação e recebimento de transferências voluntárias, sanções para a contratação de crédito. Isso não é pouco. Captação de recursos por antecipação da receita, inscrição de despesas em restos a pagar sem disponibilidade de caixa, cumprimento da aplicação de recursos vinculados a determinada finalidade, desde os recursos que sejam destinados sempre ao combate à calamidade pública. Vedações para renúncia, veja bem, vedações para renúncias de receita e geração de despesa, desde que o incentivo, então, venha em benefício às pessoas
que sofreram a perda do seus patrimônios e da própria vida, infelizmente, devido a esse momento. Benefício, aumento de despesa sendo destinada ao combate a essa calamidade. Esse PDL é de suma importância para o Estado. Sublinho que a Câmara deve acelerar a votação. Balanço mais recente da Defesa Civil, presidente, aponta que já são 47 o número de mortos, 350 mil pessoas afetadas, 5 mil desabrigados, 98 municípios atingidos. As chuvas volumosas e ventos fortes voltaram a acontecer nessa noite e ali fazendo quase que o Guaíba, transbordou ali na cidade, nos espaços mais próximos ao leito do lago, né? A gente chama do rio, mas é o Lago Guaíba, porque os rios desembocam ali. Nem que diminuiu a chuva agora, lá nas cabeceiras continua chovendo e a água continua correndo, né? Em direção ali ao Vale dos Sinos, Canoas, é minha cidade, que também está numa situação difícil. As chuvas volumosas e os ventos fortes atingem também no dia a dia as regiões da campanha, fronteira oeste, sul-norte, metropolitano, serra, centro, vale, Rio Pardo. Lembrar que ontem os aviões, devido ao vento, grande parte dos aviões não estavam se deslocando do aeroporto de Porto Alegre. E hoje me disseram que inúmeros veículos de transporte estão sendo bloqueados porque não pode se deslocar para regiões do estado, porque há barreiras, não dá, só vai criar um tráfego infernal e ninguém vai poder deslocar de ônibus, de carro, de caminhão. Lembro aqui de São Borja, Rosário do Sul, Alegrete, Uruguaiana, Dom Pedrito, Itaqui, Rio Grande, Cristal, Camaquã, Arambaré, Tapes, Vila Nova. Estou falando de fatos que estão acontecendo, bem dizer, de ontem para hoje. Muitos tiveram que sair de suas casas. Porto Alegre já está com alagamento devido o Lago Guaíba está transbordando. Vários municípios suspenderam as aulas já nessa quarta-feira em razão da previsão de mais temporal. Viagens intermunicipais para o sul do Rio Grande estão sendo canceladas. Só como exemplo, BRs bloqueada, 116 em Camaquã, 287 em Santiago, 386 em Estrela, 116 em São Marcos, Nova Petrópolis, Sapucaia do Sul, 290 em Vila Nova do Sul, 153 em Cachoeira do Sul. O Rio Gravataí, que liga a Cachoeirinha a Porto Alegre, está quase transbordando. Concluir, senhor presidente. O Rio Uruguai, no norte, aumentou seu volume, Guaíba e Jacuí em elevação. Há um vídeo que está circulando na internet mostrando uma viatura com agentes da Polícia Rodoviária Federal sendo arrastados pela água em plena BR-116. Outro vídeo mostra um motorista que, vendo seu carro sendo levado pelas águas, a solução dele foi abrir o teto solar e ir para cima do carro e ali ele foi resgatado. Senhor presidente, o IMET emitiu ainda alerta vermelho, que representa grande perigo ainda para o estado do Rio Grande do Sul. A situação continua muito, muito grave, porque não parou os ventos nem a chuva. Era isso, presidente, agradeço a Vossa Excelência por ter sido tolerante esses minutos a mais, para que eu falasse um pouco mais da situação do nosso estado. Obrigado, presidente veneziano.